Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje nós já estamos no capítulo 27 do livro de Salmos e nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo. Vou falar rapidamente sobre ser cheio do Espírito Santo e esse vai ser o nosso tema nos próximos vídeos. A vida cristã não é uma série de proibições e imposições como muitas pessoas pensam que é. Mas para compreendermos a vida cristã, somente é possível se formos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a viver a verdade do Evangelho. Ontem nós lemos esse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Línguas de fogo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os dois diz que línguas de fogo pousaram sobre eles. A língua é um símbolo da fala, o que denota que o Espírito como poder é principalmente para falar. É ele, o Espírito, que fala, e o fogo simboliza o poder ardente que há no mover de Deus para purificar e motivar. Ontem nós falamos de alguns símbolos do Espírito e o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. O fogo é um símbolo porque ele purifica, ele tem o poder de nos purificar. No livro de Isaías vai dizer que quando Deus chama Isaías, ele diz para Deus: Senhor, eu não posso porque eu sou um homem pecador, um homem de impuros lábios. Mas o Senhor pega uma brasa de fogo e coloca na sua boca, simbolizando que estava purificando o profeta do seu pecado para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Assim, o Espírito Santo também tem o poder de nos purificar. E as línguas, por quê? É um símbolo do mover espiritual se manifestando no mundo físico. Essas línguas especificamente eram línguas que o apóstolo Paulo chamou de língua dos anjos, porque os homens muitas vezes não poderiam entender. Alguns falavam em línguas da terra, em idiomas das pessoas que estavam ali, e outros falavam em línguas que não poderiam se compreender. O apóstolo Paulo chamou de língua dos anjos. Trata-se de um princípio de Deus pelo qual as realidades e experiências espirituais têm manifestações naturais e físicas nas nossas vidas. Por exemplo, quando somos cheios do amor de Deus, ele se revela no amor pelos nossos irmãos. Os pensamentos do nosso coração são expressos nas nossas palavras. O verdadeiro arrependimento é expresso em confissão de fé pública e batismo nas águas. O recebimento do Espírito Santo muitas vezes é manifesto por falar em línguas, em outras línguas. Porém, nós vemos várias evidências do batismo do Espírito Santo manifestando-se através do dom de línguas. Por exemplo, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Existem várias outras referências, mas nós vamos pegar só mais uma para não ficar longo. Por exemplo, Atos 19, 2:6. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em outras línguas, como profetizavam. Como se o próprio Espírito Santo de Deus tomasse a boca da pessoa e a pessoa começa a falar numa língua que nem mesmo ela pode compreender. E também a profetizar. A profecia é quando o Espírito Santo toma a boca da pessoa e a pessoa começa a falar de uma maneira que ela pode entender, ela e os demais. Então, línguas como de fogo, por quê? É o Espírito Santo se manifestando na nossa fala. Isso no começo começou a dar um pouco de confusão na igreja, porque os irmãos, quando foram batizados no Espírito Santo, eles falavam todos ao mesmo tempo em línguas. E o apóstolo Paulo, ele corrigiu isso, né? Ele disse: irmãos, não é conveniente que se faça assim, porque as línguas estranhas é para a edificação de si mesmo e a profecia é para a edificação da igreja. Se tiver alguém que fale em línguas estranhas, que haja alguém que possa interpretar.
Quando tem a língua estranha na igreja, é bom que tenha um intérprete, porque nesse caso a língua estranha mais o intérprete é o equivalente à profecia. Para a igreja é importante que haja a profecia, de maneira que aqueles que estão ali possam entender o que o Espírito diz à igreja. Então, por que o Senhor nos deu as línguas estranhas? Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. É importante nós entendermos isto e é importante nós cultivarmos o hábito de orar em línguas quando nós estamos no nosso tempo devocional, no nosso particular com Deus. Quando fechamos a porta do quarto para orar, podemos passar um bom tempo orando em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo neste tempo estará orando em nós, através de nós, e nós estaremos sendo edificados. Algo sobrenatural acontece em nós, edificamos a nós mesmos quando oramos em línguas. Porém, quando estamos no culto, é conveniente que nós venhamos a dar prioridade ou para falar em línguas com o intérprete ou para a profecia. Por esse motivo, as pessoas que estavam por perto não compreendiam e pensavam que eles estavam embriagados. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, sobre ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo simbolizado como vinho. Essa rocha aqui, lembra alguma coisa para você? Hoje nós vamos meditar em Salmos, no capítulo 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, também tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, porque foste a minha justiça. Não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação, porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Pronto, gente, hoje nós vamos ficando por aqui, com essa vista linda, um bom dia e um bom café.